As pessoas mentem descaradamente, sobretudo depois da internet. Essa tal de fake news, ela é um liberou geral para o cara que não presta, para o mentiroso. Você não tem eu quero noção. conversar contigo Você não sobre tem fake noção do news. que é isso. Você não tem noção. Eu lembro que teve aquele assunto lá de mamadeira de piroca, teve umas coisas absurdas assim. Essas coisas absurdas que eles inventam todo dia, não tem critério. Eles são capazes de dizer que você nasceu mulher e depois virou homem. Eles são capazes de dizer que vaca voa. Eles são capazes de dizer que cavalo tem chifre e boi não tem. Qualquer mentira, não tem tamanho e não tem hora. É uma verdadeira fábrica de mentir a campanha do Bolsonaro. Eu tenho uma coisa, Igor, que eu aprendi a fazer política ainda quando eu estava no movimento sindical. Uhum. Então, você tem um discurso mais ideológico, um discurso mais em defesa das coisas que você acredita, mais em defesa da maioria dos trabalhadores e tal. Você defende programa de governo, eu quero ser presidente porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não, hoje não tem mais, cara. Isso hoje não tem mais. Hoje é o seguinte, é mentira atrás de mentira e você passa o tempo respondendo. E como é que tu lida com isso sem, assim, você está dizendo, basicamente, que a campanha do Bolsonaro é baseada em mentira, mas assim, você também falou que ninguém mais está prestando atenção em plano de governo e tudo mais. Como é que tu lida com isso? Deixa eu falar, não só a campanha é com base na mentira e das piores mentiras, da coisa mais perversa que você pode imaginar, como o governo dele é uma mentira. Ou seja, já foi patenteado, divulgado, de que ele mente quase 8 vezes por dia. O cara levanta 1h da manhã para contar mentira na internet. Né? Ele levantou 1h da manhã para tentar corrigir a maluquice que ele fez de ir na casa das meninas que prestam serviço, que trabalham, sabe, para achar que elas estavam, sabe, fazendo qualquer coisa errada. Ele foi lá com segundas intenções. Hoje. É difícil realmente defender aquilo ali que aconteceu e tal, mas tu realmente acredita que ele é pedófilo? Assim, tu acredita que ele é pedófilo? Eu não acredito que ele seja pedófilo. Deixa eu lhe falar, ele se comporta como se fosse. Tá. O tratamento que ele dá às mulheres. Você veja uma coisa, ele vai terminar um mandato de presidente. Ele nunca reuniu nenhum agrupamento de organização da sociedade, nem favelado, nem trabalhadores, nem sindicato, nem mulher, nem negro, nada. Ele vive por conta de alimentar os milicianos dele de mentira, porque ele tem um exército poderoso de divulgar mentira. E ele vive disso. O comportamento dele agora, o comportamento, no caso das meninas da Venezuela, é o comportamento de um pedófilo. E ele percebeu isso. Por isso é que ele ficou apavorado e tentou se explicar o mais rapidamente possível. Sabe, agora à noite, eu não sei se você viu, tem uma nota do partido do PP, em que a direção do PP diz que, sabe, ele pensou que era umas meninas... Mas o que é interessante é que assim, ele falou isso acho que em 2 oportunidades ao vivo, sabe? Assim, eu acho meio um tiro no pé, não sei. Deixa eu te contar uma coisa. Ele fala isso ao vivo na televisão e no rádio, ele não mede as consequências. Isso é verdade. Quando dá caca, é que ele então tenta te explicar, porque aí o pessoal da política falou, cara, você tem que pedir desculpa, você tem que inventar qualquer coisa. Mas ele tem uma propensão de falar bobagem. O Bolsonaro mente descaradamente, sabe, de coisas mais absurdas que acontecem, e ele tenta passar aquilo como se fosse verdade. Ele tem uma rede poderosa de robôs, em que ele consegue fazer com que essas mentiras cheguem a todo mundo em tempo real, e daqui a pouco você está se explicando, tem que ficar se explicando. Você vai para a televisão para defender o teu programa, eu quero propor isso para o Brasil. Sabe, com ele é impossível. É impossível. Ele não teve programa em 2018 e não tem programa agora. Sabe, e ele vive de mentira, ele vai contando as mentiras dele, vai contando a mentira dele, e na rede social há uma contradição, porque a imprensa escrita costuma provar as mentiras dele. Mas na rede social, ele faz um ato com 5 pessoas, filma só a cabeça das 5 pessoas e fala que é uma multidão. É disso que ele vive, disso que ele se sustenta. E eu fico triste de saber que muita gente no Brasil se deixa enganar por isso. Sabe, tem coisa que eles falam que não tem cabimento. O Lula vai fechar a igreja.
Já ouviu falar isso? Também acho que não tem nenhum cabimento. Deixa eu te contar, Mas pra mim é parecido com o lance do virar jacaré. Cara, entendeu? deixa eu te contar, fui eu em 2003 que sancionei a lei de liberdade religiosa nesse país. Ele era deputado, ele sabe disso. Fui eu, em 2010, que criei a Marcha com Jesus. Então, veja, eu defendo a liberdade religiosa porque eu acredito que a fé é uma coisa sagrada, cada pessoa exerce como bem entender. E eu defendo todas as religiões, a evangélica, a católica, o budismo, sabe, o islamismo, a religião judaica, a religião de matriz africana. Eu defendo tudo. Será que é por isso que ele detém a maioria do voto evangélico? Porque você é mais todo mundo? Olha, possivelmente ele tem uma fábrica de contar mentira também junto a setores da igreja evangélica. Porque os evangélicos têm gente muito séria, são muitos trabalhadores, gente pobre que trabalha. Eu era presidente do sindicato, eu convivia com centenas de metalúrgicos evangélicos, sabe? Agora, o que a gente tem lido na imprensa todo dia, tem lido imprensa brasileira e estrangeira, é de determinados pastores que funcionam como se fosse, sabe, um candidato, ameaçando as pessoas, ameaçando, dizendo que nós somos contra a religião, que nós vamos fechar a igreja, que quem não votar no Bolsonaro vai não sei da conta, sabe? Então, é essa mentira. Você não tem tempo de discutir o futuro, porque você fica tendo que prestar conta das mentiras e desmontando as mentiras que os caras contam todo santo dia. Você veja o discurso dessa Damares outro dia, não sei se você acompanhou, Devo ter acompanhado. falando de criança, é uma coisa tão absurda, que na minha cabeça não passa a ideia de que alguém pode falar uma coisa daquela. E tu, se eleito, vai ter que lidar com ela lá no... Pois é, essa gente foi eleita e essa gente você tem que lidar com ela. Pois é, assim, se tu for eleito, tu vai ter que lidar com uma galera. Agora, sabe o que acontece? É que lá também o jogo é mais duro. Porque lá também não tem bobo. O bobo ficou de suplente. Sabe? Então ela também vai enfrentar pedreira no exercício do mandato dela. Ou seja, você elegeu algumas pessoas que, sinceramente, o Brasil não merecia. Tem uma piada antiga que diz o seguinte, que estava reunido... Estava reunido com isso. Eu sei, é isso mesmo. Estava reunido um americano, estava reunido um francês e um japonês falando da qualidade do seu país. Os americanos reclamando dos furacão, que Deus foi injusto que colocou furacão, que Deus foi injusto que colocou muita neve, sabe, no outro país, que Deus foi injusto porque colocou muito vento no nosso país. E aí o cara falou, porra, mas você só cuidou bem do Brasil, no Brasil não tem furacão, não tem tufão, não tem terremoto, não tem vulcão. E Deus falou, você vai ver a classe política que eu vou colocar lá. E aí acontece um pouco isso. Sabe? Lamentavelmente, essas pessoas são eleitas, você tem que lidar com elas, na expectativa de que elas, pelo menos, tenham juízo de utilizar o mandato para servir a sociedade. Idealmente, né? Para isso que elas estão ali, na verdade. Que você estava usando a mesma gravata que você usou em um dos depoimentos pro Moro. Tu pensou nisso ou foi sem querer? Não, sabe por quê? Que aquela gravata é um símbolo para mim. Aquela gravata eu ganhei quando o Brasil ganhou as Olimpíadas em Copenhague. Você pode ver que lá em Copenhague eu estava com aquela gravata, o Pelé estava com aquela gravata. Entendi. Sabe, foi uma gravata que o Comitê Olímpico deu para nós. E eu fiquei com 18 gravatas. Dei uma para o Jô Soares, sabe, e não sei quem foi que pediu outra. Eu tenho lá em casa. Então, aquela gravata eu uso toda vez que eu vou encontrar com um representante estrangeiro, eu uso aquela gravata. Tá, então ela de fato significa alguma coisa. Você considera que o PT se tornou um pouco soberbo? Que o PT se distanciou um pouco do trabalhador? Então o PT foi o segundo em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014 e o segundo em 2018. E agora estamos em primeiro outra vez. Então o PT é muito grande. Sempre muito grande. O PT é muito grande. E o PT não é a nossa direção nacional. O PT, na verdade, tem gente muito importante espalhado por esse Brasil afora. Sabe, gente do campo, gente pescador. A parte da sociedade está vinculada ao PT. Tinha cara que pegava uma canoa, andava 3 dias remando para ir no reunião do PT no estado do Amazonas.
3 dias remando, comendo frango assado com farinha de mandioca e bebendo água do próprio rio. Então é um partido poderoso. Obviamente que na hora que você vai crescendo, vai entrando gente nova, a família vai crescendo, a família vai crescendo. Quando você era sozinho na sua casa, você comia o melhor bife, tua mãe te dava mais denguinho, mais carinho, mas quando vê os irmãos, aí o irmão começa a dar cotovelada no outro. Então o PT foi crescendo, ficou mais confuso. Mas veja, se você fizer uma pesquisa de opinião pública e perguntar qual o partido de sua preferência, você vai aparecer assim, PT, 20% ou 22%. Segundo colocado, 1% ou 0%. Porque não existe outros partidos. Agora está surgindo o PSOL. Mas o partido que aparece nas pesquisas é o PT. Porque o PT tem história e tem muito vínculo com a luta social nesse país. Mas Por o isso é PT que tem tanto ódio contra o PT. Só tinha importância no PT que era deputado. Eu resolvi deixar de ser deputado para provar que eu ia continuar tendo importância no PT, mesmo sem ser deputado, trabalhando, viajando o Brasil. Você acha que a elite brasileira engoliu de graça o PT fazer uma lei que registrar empregada doméstica em carteira, jornada de trabalho, direito de férias, descanso semanal? Você acha que a direita aceitou pacificamente isso? Uma sociedade que é escravista? Você acha que eles aceitaram com muita tranquilidade o fato da gente fazer com que as pessoas pobres da periferia chegassem a fazer universidade? Que filho de empregada doméstica virasse médico, virasse engenheiro, virasse diplomata, virasse advogado? Quando nós criamos o ProUni e o FIES, a gente permitiu, nós saímos de 3,5 milhões de estudantes da universidade para 8,5 milhões, cara. E a gente tem mercado para essa galera? É lógico que vai ter mercado. Esse é um processo, na medida que a gente vai formando mão de obra mais qualificada, essa gente vai trabalhando, vai melhorando a capacidade de produção no Brasil, vai ficando mais importante as coisas que nós produzimos, a gente vai ganhar novos mercados e a gente vai ser competitivo. E mais ainda, a gente começa a exportar inteligência, conhecimento, não tem que exportar só soja ou minério de ferro. Agora, a gente está num momento completamente diferente. E você está dizendo, pelo que você tem dito, pelas coisas que você tem falado e tal, é que dá para voltar para um patamar parecido que a gente estava ali, que foi possível aí de 2002 a 2010. Conseguir aí a tal da picanha, a tal da cerveja. Então deixa eu falar para você uma coisa. Se criou o fetiche de que o Lula deu certo porque teve o boom da commodities. Por que não deu certo para o Fernando Henrique Cardoso? Porque meio que começou ali em 2000 e pouquinho. É porque, sabe o que acontece? É porque nós fizemos com que as coisas acontecessem colocando o pobre dentro do orçamento. Você sabe quantos milhões de empregos nós criamos no nosso governo? 22 milhões de empregos com carteira assinada. Você sabe quantos meninos foram estudar no exterior? 100 mil meninos foram fazer curso no exterior. Fazer pós-graduação. Precisa de grana para isso. Nós fizemos 19 universidades federais novas e 178 campos avançados. Nós saímos de 140 escolas técnicas para 422. Houve uma revolução nesse país. Uma revolução. Pela primeira vez, os pobres começaram a se sentir participantes e se transformar em sujeito da história. Os catadores de material reciclável, eu levei ele dentro do BNDES para tomar um empréstimo de 200 milhões de reais. Por que só emprestar dinheiro para o grande e não emprestar para o pequeno? Emprestar para a cooperativa deles. Emprestar dinheiro para a cooperativa, sabe, de quebradeira de coco do Babaçu, para a bordadeira do Piauí, para a bordadeira do Rio Grande do Norte. Agora, quando eu votar, a gente vai abrir linha de crédito muito grande para que a gente possa investir em micro e pequenos empreendedores. Se o cara for um Igor, se o cara tiver inteligência de fazer o que você faz, sabe, na internet, ou seja, ele vai ter financiamento para trabalhar, para começar. Sabe quanto o Brasil cresceu no meu mandato? 4% ao ano. Mas está no meio de uma crise, de uma guerra. Que guerra? A guerra não tem nada a ver conosco, cara. Como é que não, cara? Não, querer jogar a culpa nossa na guerra da Ucrânia já é demais. Você acha? Tá? Eu acho que é demais. Veja, até porque eu estava criando uma fábrica de ureia em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, eles fecharam.
Estava fazendo uma fábrica de amônia em Uberaba, eles fecharam. A fábrica de fertilizante em Sergipe, eles fecharam. Fábrica de fertilizante no Paraná, eles fecharam. Está dizendo que você começou a tentar tornar a gente autossuficiente em fertilizante. É preciso ser autossuficiente. O Brasil tem condições de ser autossuficiente. O que nós precisamos é aprender de forma civilizada que uma agricultura de baixo carbono vai ser muito mais rentável para o Brasil. E eu posso te dizer, Igor, com todo carinho, o homem do agronegócio, o produtor profissional, ele não derruba mata. Quem derruba mata é transgressor. Mas isso já está meio que vencido mesmo, porque hoje em dia, se você não tem uma pecuária verde, os outros países nem compram a tua carne. Veja, não é só a carne verde. Você vai falar assim, se você não explicar, sabe, o cara pensa que vai ter boi verde. Tá, não é isso. O boi é o seguinte, é o boi que vive no pasto comendo grama, isso. Sabe? Esse é o chamado boi verde. Veja, é preciso você fazer isso levando em conta que tem muitas formas de você criar, não precisa ser tudo em campo aberto. Você pode ter confinamento. Aquela carne que o Bolsonaro estava comendo outro dia, R$ 1.200 a picanha do Japão, aquele boi é criado no confinamento ouvindo música clássica, Quinta Sinfonia de Beethoven. Aí a carne nasce macia. Aqui no Brasil a gente compra picanha de 2 quilos, não existe picanha de 2 quilos, porque é colchão duro, cara. Picanha 700 gramas, 800 gramas. Tu manja no churrasquinho. Hein? Então, deixa eu te falar. O Brasil pode muitas coisas. A gente pode fazer, nós temos 30 milhões de hectares de áreas degradadas, de pastos abandonados. O que você tem que fazer? Recuperar essa terra e plantar o dobro do que você planta hoje, sem precisar derrubar uma árvore no Pantanal, uma árvore na Amazônia. O que nós precisamos saber é que a riqueza da Amazônia está na exploração da biodiversidade da Amazônia, para que a gente possa fazer com que a indústria de fármaco cresça, a indústria de cosmético cresça e a gente possa melhorar a qualidade de vida do povo da Amazônia. Então tá, tu vai liberar a Jamba no primeiro ou no segundo mandato? Vai liberar a Jamba no primeiro ou no segundo mandato? A ervinha do mal. Na verdade, de falar, essa não é uma questão que o governo tem que tratar. Essa é uma questão que ou o Congresso Nacional trata ou a Suprema Corte cuida disso. É só isso. O Lula vai fazer banheiro unissex. Já ouviu falar isso, né? Já. Eu acho que você não acredita. Mas parece absurdo, né? É absurdo. Esse cara não tem respeito. Eu sou pai de 5 filhos, eu tenho 8 netos, dos quais 4 meninas, e tenho uma bisneta. Esse cara pensa que pode mentir de qualquer jeito, as pessoas acreditar. Sabe, não é possível as pessoas terem o desplante de contar uma mentira dessa no microfone dentro de uma igreja. Tu considera que... Tá. Então você está dizendo que... Ou seja, uma igreja é um lugar para a gente ir para rezar, para a gente tratar da nossa espiritualidade. A igreja não é um lugar que você vai para mentir. Ou para fazer campanha. Para cometer pecado e fazer campanha, falar mal dos outros. Uma mulher, uma família, quando sai de casa com seus filhos que vai na igreja, ela vai tratar da sua espiritualidade, ela vai tratar da fé da família. Por que o cara tira proveito para fazer política barata, nojenta e mentirosa? Bom, aí eu concordo que não devia ser um lugar para fazer campanha também, não. Agora, cara, sempre que você puder, cara, aproveita o microfone e dá porrada nisso. Senão a gente não conserta esse país. Porque, eu não sei se eu confio a decisão do que é fake news ou não ao governo, cara. À mão de um político. Então, mas deixa eu te contar uma história. Vamos colocar esse debate na mão da sociedade. Vamos. A gente não tem que ter medo do debate. Vamos definir o que é fake news e o que não é. Você não pode utilizar um instrumento. Você acha que a sociedade poderoso. se envolve nessa definição, Nós né? temos que fazê-la discutir. Tá. Veja, você não pode criar um instrumento poderoso, sabe? Pode virar censura. Com esse mundo digital e deixar a revelia para cada um fazer o que bem entende. Fake news é algo velho, é que agora está potencializado. Não, veja, a mentira é uma coisa antiga. É. Até sofisticou de fake news. Isso graças ao Trump. Mas veja, deixa eu lhe falar uma coisa. É que antigamente você contava uma mentira. Você chegava para o teu pai e falava, pai, eu fui bem nessa hora, meu boletim só tem 10.
e você só tinha vermelho no boletim, tinha passado. E só você e teu pai sabia. Agora não. Agora o cara se tranca no quarto dele, pega o seu celular e fala mal da mãe de todo mundo, do pai de todo mundo, sem nenhuma responsabilidade. A gente não pode, o cara promove a morte, promove a violência, promove o tumulto, sabe? Não é possível. Ao invés da gente chamar, sabe, rede social, sabe, não é uma rede social, porque tem muita coisa que não é social. Quando tu fala em regulação de mídia, tu não tá falando de censura, não, né? Não estou falando de censura, eu sou inimigo da censura, entrei na política contra a censura, o que eu quero fazer é o que eu estou dizendo, tem coisa que a sociedade tem que participar para mudar. Sabe, eu não vou citar coisa aqui, mas tem canal de televisão, sabe, que só fala asneira, só fala grosseria, só ofende. Sabe, eu tenho que ter uma regulação, a última regulação da mídia eletrônica é de 62. Então nós precisamos chamar a sociedade para discutir. Se você fala em chamar a sociedade, eu fico mais tranquilo. E a gente pode fazer uma regulação como a legislação inglesa, como a legislação americana, como a legislação alemã. Ninguém quer uma regulação como Cuba. Tá. Ninguém quer. Ninguém quer uma rádio que só fala aquilo que interessa ao governo, a televisão que só fala aquilo que interessa ao governo. Ninguém assiste. Ficaria chato pra caramba. O que nós queremos é uma coisa plural, que todo mundo ia ter direito a participar, que a oposição tenha direito de resposta, que as pessoas ofendidas tenham direito de resposta. É o mínimo. Veja, se você falar uma coisa aqui no teu programa e ofender alguém, e esse alguém ligar para você e falar, ô companheiro, a gente pode ter o direito de resposta, você não vai dar? Geralmente, sim. É lógico, tem que dar. Você tem que dar uma chance à pessoa provar, Igor. Então é isso que nós queremos. Tá. Nós queremos. Eu não sei se a gente consegue fazer tudo isso, mas, por exemplo, você pega os canais de televisão, todos eles têm retransmissores. A Record tem retransmissor, a Globo, o SBT. Agora, nos estados, não tem programa local. A única liberdade que eles têm é fazer o Jornal das 7 da manhã, o Jornal da meio-dia e o Jornal da 8 da noite, meia hora de jornal. O restante é divulgando o dia inteiro os enlatados, sabe, que a matriz daqui de São Paulo reproduz. Você não acha que era justo criar condições para que tivesse 3, 4 ou 5 horas de programação local, regional, para dar emprego para artista lá, para dar emprego para a Câmara lá, para dar emprego para um monte de gente lá? Tem que ver se é possível, né? Talvez não seja só na canetada que resolve isso. Deixa eu te contar, não é na canetada, não. É que é muito fácil, o cara ganha uma retransmissora lá e o cara fica ganhando o percentual da publicidade, sem nenhum compromisso de nada. Sabe? A RBS no Rio Grande do Sul tinha programa local. Eu conheci no Maranhão, tinha uma cidade lá que tinha um programa do SBT que era local, programa de auditório. Porra! Sabe? Então, é preciso mudar, gente. Nós estamos no século XXI, a gente está repetindo a mesma coisa do século XX. Vamos para a internet, pau no cu da TV. Nós temos 9 pessoas que são donas de todos os meios de comunicação no Brasil. Isso é horrível. Sabe? Então, a internet também tem 5 bancos. A internet é uma coisa muito importante. Muito, muito importante. Eu lembro que a internet, quando surgiu, todo mundo achava que seria a revolução, que muito jornalista pediu a conta para ganhar dinheiro. Não deu certo, porque... Para alguns não deu, né? Para muitos não deu. Sabe? Nem todo mundo, cara, tem a sorte que você teve e outros companheiros. Faz uma coisa que, pá, dá certo, acerta na mosca e vamos em frente.